Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de João, no capítulo 14. Eu quero ler a partir do versículo 1 para nossa edificação. Aqui, nesse título, no capítulo 13, versículo 31, o título está assim: As últimas instruções de Jesus aos discípulos. E a partir do versículo 1 do capítulo 14 está escrito: Jesus disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A partir do versículo 9, Apocalipse 21, 9. O título está escrito assim: A Nova Jerusalém. Diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homens, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas
era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada e nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Então, como nós podemos ver no livro de João, no capítulo 13 e versículo 31, e aqui no capítulo 14, Jesus estava dando as suas últimas instruções aos discípulos. E os discípulos estavam preocupados com o que ia acontecer com Jesus. E Jesus, para acalmar eles e falando para eles mais sobre o reino de Deus, aí Jesus disse no capítulo 14 e no versículo 1: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aqui nós vemos Jesus acalmando os discípulos e falando para ele: olha, não se preocupa, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E Tomé fala aqui no versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus responde no versículo 6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nessa passagem, Jesus mostrando para eles: olha, você não sabe o caminho? Eu sou o caminho. Se você me seguir, vocês vão alcançar a bênção de vocês. No caso, Jesus se referindo à vida eterna. Aí nós vamos ler no livro de Apocalipse, a gente vai ver sobre a cidade celestial que mostra lá no livro de Apocalipse. O Senhor mostrou para ele essa cidade no céu. E aqui ele descreve ela para a gente poder imaginar e ver como maravilhosa é essa cidade. E no versículo 11, capítulo 21, versículo 11, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima,
e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Olha só, que bênção que é essa cidade. E no versículo 18 a seguir está falando: e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Olha só. Versículo 19. E os seus fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeraldas, e assim vai falando sobre essas pedras preciosas. E aqui também fala que nessa cidade não entra nada que contamina ela, ou seja, ali não haverá mais pecado. O pecado não entra naquela cidade. E as pessoas, para poder entrar nessa cidade, tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. Como diz no versículo 27. Diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, para entrar nessa cidade, só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha só que bênção. E nela não entrará maldição. Olha só. Aqui no versículo 3 aqui fala: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nunca mais haverá maldição. Ou seja, sofrimento, dores, tristeza, morte, essas coisas, separação, nunca mais haverá naquela cidade. Nada disso. E lá fala também sobre o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. No 22, no versículo 1 fala. Então, olha só que bênção que é essa cidade. O detalhe para nós, essa cidade, ela é para os seus discípulos, para aqueles que seguem a Jesus. São para os seguidores de Jesus. Jesus falou para os discípulos: olha, se eu for, eu vou preparar para vocês lugares. Não se turbe o vosso coração. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes a gente fica aqui nessa terra aqui preocupado com a eternidade, essas coisas. Nós temos que preocupar se o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a condição para a gente poder estar nessa cidade um dia. Receber Jesus como Salvador, buscar a Deus enquanto há tempo, obedecer a sua palavra, o seu evangelho, os seus mandamentos, e ser um discípulo de Jesus, se afastar do pecado, porque o que nos impede de entrar nessa cidade é o pecado. E a pessoa rejeitar Jesus, não acreditar nele, não crer nele, não crer no seu evangelho, não crer que ele é o Salvador do mundo, e virar as costas para a palavra de Deus e viver uma vida de pecado. E isso impede a pessoa de entrar nessa cidade. Mas aqueles que buscam o Senhor enquanto há tempo, que segue a Jesus, é um discípulo de Jesus, vive uma vida de santidade, de santificação. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você quer estar nessa cidade um dia, olha só a bênção que é a cidade que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você quiser um dia estar nessa cidade, seja um discípulo de Jesus. É o único jeito. Jesus disse: eu sou o caminho.
e a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho para aqueles que querem estar um dia na glória com o Senhor. Não existe outro caminho. Jesus, ele é um único caminho. Então, seja um discípulo de Jesus, que essa bênção estará sobre a sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.